Em meio às ruas poeirentas da Galileia, havia um homem que todos evitavam. Odiado por seu próprio povo, ele colecionava moedas e desprezo. Sentado à sua mesa, ele conhecia cada rosto que o desprezava, cada palavra não dita que pesava mais que o imposto que cobrava. Ninguém imaginava que justamente ele, um publicano desprezível, escreveria uma das obras mais poderosas da história da fé. O que aconteceu para que esse homem, rejeitado e esquecido, se tornasse autor de um evangelho que atravessaria séculos? Que tipo de transformação pode mudar um traidor em testemunha fiel? E por que sua visão sobre Jesus é tão única, tão profunda, tão reveladora, que até hoje continua impactando vidas ao redor do mundo? Tem gente que passa por essas páginas sem nem perceber o que está escondido nelas. Mas se você é do tipo que quer enxergar o invisível por trás dos textos sagrados, já se inscreve aqui. Esse canal foi feito para quem não aceita a superfície como resposta. Antes de tornar-se discípulo, Mateus era conhecido como Levi, filho de Alfeu. Seu nome aparece pela primeira vez no Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículo 9, em uma cena simples e direta, mas cheia de significado. Levi era um publicano, ou seja, um cobrador de impostos a serviço do Império Romano, uma função desprezada pelos judeus da época, visto que esses cobradores eram tidos como traidores e muitas vezes associados à corrupção. Ser publicano era viver à margem da comunidade religiosa, visto com desprezo tanto pelas autoridades judaicas quanto pelo povo comum. Mateus sabia o peso do olhar de desconfiança que carregava todos os dias. Ele conhecia o silêncio que se fazia quando entrava em uma sinagoga, a ausência de convites para festas, o julgamento não dito, mas sempre presente. A figura de um cobrador de impostos é carregada de tensão espiritual. Eles eram os pecadores públicos por excelência, não apenas por sua associação com Roma, mas porque frequentemente enriqueciam às custas dos próprios irmãos judeus. Mateus, mesmo que não fosse corrupto como alguns de seus colegas, era inevitavelmente visto sob a mesma ótica. A sua profissão o colocava fora do círculo de pertencimento da aliança religiosa de Israel. Essa exclusão, porém, também o tornava mais consciente de sua condição espiritual. Quem vive nas sombras enxerga com mais clareza a necessidade de luz. É nesse ambiente de rejeição, isolamento e julgamento que o Evangelho nos apresenta Mateus. Em sua mesa de coleta, ele observava as idas e vindas da população, calculava cifras e números, mas também testemunhava rostos, histórias e feridas. O posto alfandegário, provavelmente, ficava próximo a Cafarnaum, uma rota importante da região da Galileia. Ali, Mateus se tornava uma ponte entre dois mundos, o mundo da dominação romana e o cotidiano do povo judeu. Ele conhecia a língua e os hábitos dos dois lados. Essa posição ambígua o tornava invisível para muitos, mas era justamente isso que Deus usaria no futuro: sua capacidade de observar, registrar e entender a realidade com profundidade. Antes de escrever palavras sagradas, Mateus escrevia números. Antes de narrar milagres, ele registrava tributos. É curioso notar que, ao descrever a si mesmo no Evangelho que leva seu nome, Mateus não esconde sua antiga profissão. Em vez disso, ele se apresenta como Mateus, o publicano, mesmo sabendo que essa identificação poderia causar repulsa. O que poderia ser apagado por vergonha, ele transforma em testemunho. Ao fazer isso, ele nos ensina que Deus não despreza os capítulos anteriores da nossa história. A redenção não elimina o passado, ela o ressignifica. O fato de Mateus incluir sua antiga ocupação mostra a honestidade de sua narrativa e a profundidade de sua transformação. Ele não precisa negar quem foi, pois agora sabe a quem pertence. O peso de seu passado torna sua escolha por seguir Jesus ainda mais impactante.
Mateus não foi escolhido por sua reputação, mas apesar dela. Essa é uma das primeiras lições que sua história nos oferece. Deus não escolhe os perfeitos, mas aqueles dispostos a deixar tudo para trás. O cobrador de impostos se tornaria evangelista, e sua antiga mesa de coleta seria trocada pela mesa da palavra. A biografia de Mateus, marcada pela rejeição e pela marginalização, é transformada em instrumento divino. É o retrato da graça em ação. A cena do chamado de Mateus é uma das mais breves e, ao mesmo tempo, mais poderosas do Evangelho. Jesus passa pelo local onde ele está trabalhando, o olha nos olhos e diz apenas 2 palavras: segue-me. Não há discurso, não há promessa de recompensas ou explicações teológicas. Mateus simplesmente se levanta e o segue. É um movimento de ruptura que não pode ser subestimado. Para deixar o posto de cobrador de impostos, ele não apenas abandonava uma profissão, mas também abria mão de estabilidade financeira, de segurança pessoal e de uma identidade construída ao longo dos anos. Ele não sabia para onde estava indo, mas sabia com quem estava indo, e isso foi suficiente. Há um detalhe surpreendente nesse episódio. Jesus não exige arrependimento prévio, nem condiciona o chamado a uma mudança de comportamento. Ele vê Mateus em seu estado atual e o chama exatamente como está. Essa atitude de Jesus quebra os paradigmas religiosos da época. Os fariseus esperavam que a purificação precedesse o relacionamento com Deus. Jesus, ao contrário, chama primeiro, transforma depois. Isso não relativiza o pecado, mas revela o poder da graça. O chamado de Jesus é o início da mudança e não sua recompensa. É como se naquele instante Mateus ouvisse uma nova definição sobre si mesmo, algo que nenhuma voz humana havia lhe dito antes. Você tem valor para Deus. A resposta imediata de Mateus revela algo profundo. Ele já havia sido preparado em silêncio. Talvez em suas noites solitárias, em suas conversas internas, ele já ansiava por algo mais. Jesus aparece como a resposta a uma pergunta que Mateus não ousava verbalizar. Não se trata de impulsividade, mas de discernimento. Ele reconhece a oportunidade que a maioria não via. Outros viam um carpinteiro itinerante. Mateus viu o Messias. Sua prontidão em seguir nos diz que o verdadeiro encontro com Cristo gera reação imediata. Não há como permanecer neutro diante de um chamado tão pessoal. Logo após o chamado, Mateus oferece um banquete em sua casa e convida outros publicanos e pecadores. Essa festa tem um significado simbólico e espiritual profundo. É o testemunho público de que algo novo começou. Ele não apenas segue Jesus em silêncio, mas faz questão de apresentar seu novo mestre àqueles que, como ele, também viviam à margem. É a primeira demonstração missionária de Mateus, levar outros ao encontro que transformou sua vida. Sua mesa, antes usada para pesar moedas e impor dívidas, agora é usada para partilhar comunhão e graça. Esse gesto nos ensina que o Evangelho não é uma experiência privada, mas um chamado para convidar outros à mesma mesa. O chamado de Mateus é um espelho do chamado de cada discípulo. Ele não ouviu uma pregação elaborada, nem teve uma preparação religiosa prévia. Ele ouviu uma voz que o viu por inteiro, falhas, dores e potencial, e respondeu com entrega total. O que mudou tudo não foram argumentos, mas um olhar. O olhar de Cristo que não se deteve na aparência, mas penetrou o íntimo. Esse chamado continua ecoando hoje, convidando cada um a deixar o que é velho e seguir em direção ao propósito. A resposta de Mateus, silenciosa, mas poderosa, ainda inspira aqueles que desejam transformar suas mesas de coleta em altares de redenção. Entre todos os discípulos, Mateus talvez fosse o menos provável de se tornar autor de um dos 4 evangelhos. A princípio, não havia nele qualquer indicação de talento literário.
preparo religioso ou influência espiritual. Mas justamente essa improbabilidade é o que torna sua autoria tão extraordinária. Deus escolhe não segundo os critérios humanos, mas com base em propósitos eternos. Mateus, com sua experiência como cobrador de impostos, possuía uma habilidade essencial para a missão que lhe seria confiada: atenção aos detalhes. Durante anos, ele organizou registros, anotou valores, manteve contas. Agora, usaria essas mesmas habilidades para organizar os acontecimentos da vida de Jesus com precisão e propósito. Além da competência técnica, Mateus carregava uma perspectiva singular sobre a sociedade. Ele havia visto o contraste entre os ricos e os pobres, entre os religiosos e os esquecidos. Sua posição o tornava um observador privilegiado da hipocrisia, das tensões sociais e da dor oculta. Quando ele escreve seu evangelho, não o faz como um teólogo de academia, mas como alguém que conheceu a graça de perto. Isso dá à sua escrita um tom profundamente pastoral. Ele não apenas narra eventos, ele comunica esperança. Seu texto é cheio de citações do Antigo Testamento, não por pedantismo, mas para mostrar aos seus leitores judeus que a história de Jesus é a continuidade da história de Israel. O Evangelho de Mateus é escrito com o objetivo claro de mostrar que Jesus é o Messias prometido. Para isso, ele conecta continuamente profecias antigas aos eventos da vida de Cristo. Ele menciona, por exemplo, que o nascimento em Belém, a fuga para o Egito e até mesmo o ensino em parábolas são cumprimento direto de profecias. Isso não é apenas informação histórica, é um convite à fé. Mateus quer que seus leitores vejam que nada no ministério de Jesus foi aleatório. Tudo foi orquestrado para revelar o plano de Deus. Essa abordagem mostra sua reverência pelas Escrituras e sua preocupação em apresentar uma fé racional, baseada em evidências e promessas cumpridas. Outro motivo pelo qual Mateus teria se sentido compelido a escrever um evangelho está relacionado ao seu amor pelo povo judeu. Ele conhecia as dúvidas, os anseios e as resistências de sua gente. Ao escrever, ele não tenta agradar gregos e romanos. Ele fala como um filho de Israel para outros filhos de Israel, desejando que reconheçam em Jesus o Messias que esperavam há gerações. Seu evangelho é o mais judaico dos 4, repleto de expressões hebraicas, referências culturais e símbolos do templo. Mas mesmo sendo profundamente enraizado no judaísmo, seu texto aponta para um reino que acolhe também os gentios. Uma tensão que ele conhece bem por ter vivido entre 2 mundos. Mateus escreveu não porque era digno, mas porque foi transformado. Ele entendeu que sua história pessoal não era um obstáculo, mas um instrumento. O evangelho que nasceu de sua pena é um testemunho de que Deus pode usar qualquer passado, qualquer profissão, qualquer pessoa para contar a maior história de todas. Ao escrever, Mateus não buscava fama, mas fidelidade. Seu texto sobreviveu aos séculos, porque carrega o peso da experiência vivida e a unção do Espírito. O cobrador de impostos virou evangelista e sua vida se tornou a prova de que o chamado de Deus ressignifica até os caminhos mais improváveis. Aliás, antes da gente continuar, me conta aqui nos comentários, qual parte da história de Mateus mais te surpreendeu até agora? Foi o chamado inesperado? O passado como cobrador de impostos? Ou o fato de ele ter se tornado autor de um dos evangelhos mais impactantes da Bíblia? Quero muito saber o que mais chamou sua atenção até aqui. Entender o público-alvo do Evangelho de Mateus é essencial para captar a riqueza e intencionalidade de sua mensagem.
Diferente de Marcos, que escreveu para romanos, e de Lucas, que tinha em vista os gentios, Mateus volta seu olhar principalmente para os judeus. Isso se percebe desde as primeiras linhas, com a genealogia que liga Jesus diretamente a Abraão e a Davi, figuras centrais da identidade judaica. Ao apresentar Jesus como filho de Davi, filho de Abraão, Mateus estabelece desde o início que está falando com pessoas que conhecem a história, esperam pelo Messias e valorizam suas tradições. Seu objetivo era convencer os judeus de que Jesus era, de fato, o cumprimento das promessas feitas ao povo de Israel. Por ser judeu, Mateus entendia não apenas a língua e os costumes, mas também os dilemas internos de sua gente. Ele sabia das dúvidas em relação à figura de Jesus, especialmente porque muitos esperavam um Messias político, que libertaria Israel do jugo romano. Ao escrever, ele não apenas narra fatos, mas responde a essas inquietações espirituais e culturais. Por isso, seu evangelho está repleto de citações do Antigo Testamento, como no capítulo 1, versículo 23, onde Mateus cita Isaías para afirmar que o nascimento virginal de Jesus cumpre uma profecia messiânica. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. A preocupação em apresentar Jesus como o cumprimento da Torá e dos profetas é constante. Mateus estrutura o Evangelho de modo que os leitores percebam paralelos entre Jesus e grandes figuras do Antigo Testamento. Isso não é feito de maneira forçada, mas com delicadeza literária. Ao demonstrar que tudo o que Jesus fez estava em harmonia com as Escrituras, Mateus procura despertar no coração dos judeus não apenas a admiração, mas a fé. Ele fala a um povo que conhecia profundamente a lei, mas que precisava reencontrar o espírito da lei, algo que só seria possível ao reconhecer o Messias. Ao mesmo tempo, Mateus é cuidadoso em não restringir a mensagem apenas aos judeus. Ele prepara o leitor, desde os primeiros capítulos, para o escopo universal do reino de Deus. A inclusão dos magos vindos do Oriente na narrativa do nascimento de Jesus, por exemplo, mostra que desde o início havia um convite estendido aos gentios. Mais à frente, no capítulo 28, versículo 19, Jesus ordena aos discípulos que façam discípulos de todas as nações, revelando que, embora o evangelho comece com foco em Israel, ele se expande até alcançar o mundo inteiro. Mateus escreve para judeus, mas com os olhos voltados para os confins da terra. Essa tensão entre o particular e o universal é uma das maiores riquezas do texto. Ao escrever para os judeus, Mateus valoriza a história, a cultura e a identidade de seu povo. Ao mesmo tempo, ele aponta para um reino que rompe fronteiras. Seu evangelho é uma ponte entre o judaísmo e o cristianismo, entre a antiga aliança e a nova, entre a exclusividade do templo e a inclusão da cruz. Ao compreendermos para quem ele escreveu, conseguimos enxergar não apenas o coração de Mateus, mas também o coração de Deus. Um coração que começa com um povo, mas que deseja alcançar todos os povos. Para o leitor moderno, a genealogia de Jesus pode parecer apenas uma longa lista de nomes. Mas para o judeu do primeiro século, cada nome era uma âncora histórica, uma marca de identidade e um elo com as promessas divinas. Mateus inicia seu evangelho com essa linhagem propositalmente. Ao colocar a genealogia no primeiro capítulo, ele não apenas introduz Jesus, mas o legitima. Ele demonstra que Jesus não surgiu de forma aleatória, mas que é o resultado direto da história de Israel, cumprindo o plano de Deus traçado desde Abraão. Essa sequência de nomes é como uma linha viva que liga o passado ao presente, do patriarca à plenitude do tempo. Entre os nomes destacados, encontramos figuras emblemáticas como Davi e Salomão, mas também nomes controversos como Raabe, Rute, Batseba e até mesmo
Manassés. Isso não é um acidente. Mateus não tenta esconder os escândalos ou as histórias complexas da linhagem do Messias. Pelo contrário, ele os destaca. Ao incluir mulheres, estrangeiros e pecadores, Mateus quebra convenções e aponta para uma verdade maior. O plano de Deus não se realiza por meio de uma linhagem perfeita, mas por meio da graça que redime até as histórias mais tortas. A presença de Raabe, a prostituta de Jericó, por exemplo, é um lembrete poderoso de que a redenção inclui os improváveis. No capítulo 1, versículo 16, Mateus conclui a genealogia, afirmando que Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Essa formulação é cuidadosamente construída. Ao não dizer que Jesus foi gerado por José, Mateus já prepara o leitor para a singularidade do nascimento virginal. Mais do que uma genealogia biológica, o que está em jogo é uma linhagem espiritual, uma preparação histórica para o advento do Salvador. Jesus é o cumprimento das promessas feitas a Abraão, de que todas as famílias da terra seriam abençoadas, e também é o rei prometido a Davi, cujo trono jamais seria tirado. Além disso, a estrutura da genealogia em 3 blocos de 14 gerações carrega um significado simbólico profundo. O número 14 corresponde ao valor numérico do nome Davi em hebraico. E essa repetição reforça a ideia de que Jesus é o herdeiro legítimo do trono davídico. Mateus não está apenas listando nomes, ele está fazendo uma declaração messiânica poderosa. Ele quer que o leitor entenda que a chegada de Jesus não é um evento isolado, mas o clímax de uma história milenar cuidadosamente guiada por Deus. Cada geração, cada nome, cada curva no caminho contribui para a revelação final do Cristo. Ler a genealogia com olhos atentos transforma uma lista em um testemunho. Ela mostra que Deus escreve sua história por meio de pessoas reais, com erros, acertos, fracassos e redenções. A linhagem de Jesus é um retrato da humanidade em sua diversidade e imperfeição, mas também da fidelidade de Deus em cumprir o que prometeu. Mateus nos convida a enxergar nesses nomes os traços do plano eterno. Ele transforma o que parece ser um começo burocrático em uma introdução comovente à grande narrativa da salvação. Desde o início, o Evangelho de Mateus constrói uma narrativa com base em uma afirmação central. Jesus é o Messias esperado por Israel. Não um líder político ou um libertador militar como muitos imaginavam, mas o Salvador prometido nas Escrituras. Para convencer seus leitores judeus, Mateus recorre constantemente ao Antigo Testamento, mostrando como as palavras dos profetas se cumprem de forma precisa na vida e no ministério de Jesus. Ele faz isso não apenas como prova de autenticidade, mas para revelar a beleza de um plano que atravessa os séculos. O Messias não é uma improvisação divina, mas a promessa cumprida no tempo certo, como registrado em Mateus, capítulo 2, versículo 5, ao citar Miqueias sobre o nascimento em Belém. Mateus não apenas apresenta Jesus como o Messias, mas também redefine o que isso significa. Para muitos judeus do primeiro século, o Messias seria alguém que restauraria o trono de Davi, com espada e poder político. Jesus, porém, entra em Jerusalém montado em um jumentinho, como previsto por Zacarias, revelando um reino baseado em mansidão, justiça e reconciliação. Essa imagem desconcertante foi difícil de aceitar para muitos, mas era o verdadeiro cumprimento das profecias. Mateus insiste em mostrar que o reino de Jesus é espiritual, eterno e transformador, muito mais profundo do que qualquer expectativa terrena poderia prever. Outro ponto essencial é a ênfase de Mateus nos títulos messiânicos atribuídos a Jesus. Ele o chama de Filho de Davi, Emanuel, Filho do Homem e Rei dos Judeus. Cada um desses títulos carrega camadas teológicas que dialogam diretamente com as escrituras hebraicas.
Ao chamá-lo de Emanuel, Deus conosco, Mateus não está apenas fazendo poesia, ele está afirmando que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó se fez presente em carne. Essa revelação era revolucionária. O Deus que outrora habitava no Santo dos Santos, agora caminha entre o povo, cura leprosos, perdoa pecados e come com pecadores. A missão messiânica, segundo Mateus, não se limita a restaurar Israel, mas a levar luz aos gentios. Embora tenha escrito principalmente para judeus, ele já sinaliza que o Messias veio para quebrar barreiras. A presença dos magos do Oriente na cena do nascimento, os encontros com centuriões romanos e a inclusão de mulheres gentias na genealogia são indícios dessa ampliação. Jesus é o cumprimento das promessas a Israel, mas também o início de algo maior, a formação de um novo povo, unido não por sangue, mas pela fé. Mateus apresenta o Messias como o elo entre o passado e o futuro, entre a lei e a graça. Ao longo do Evangelho, Mateus conduz o leitor a uma conclusão inevitável. Ou Jesus é quem diz ser, o Messias prometido, ou tudo é ilusão. Não há espaço para neutralidade. Sua narrativa é um convite à decisão, à entrega e à adoração. O que ele propõe não é apenas uma nova teologia, mas uma nova vida. Jesus não veio cumprir expectativas humanas, mas realizar o plano divino. E nesse plano, cada profecia encontra seu amém. Cada sombra do Antigo Testamento é iluminada por sua presença. Cada anseio de Israel encontra resposta no Cristo vivo. Um dos elementos mais marcantes do Evangelho de Mateus é o retrato de Jesus como o novo Moisés, uma figura messiânica que não apenas repete o passado, mas o eleva a uma nova dimensão. Essa associação não é feita de maneira direta, mas está costurada ao longo de todo o texto. Moisés foi o libertador do povo de Israel, o mediador da aliança no Sinai, o legislador da Torá. Jesus, por sua vez, é apresentado por Mateus como aquele que traz uma nova aliança, não escrita em tábuas de pedra, mas gravada no coração. No capítulo 5, versículo 1, quando Jesus sobe ao monte para ensinar as multidões, Mateus claramente remete à imagem de Moisés no Sinai, mas com uma diferença crucial. Agora é o próprio Deus encarnado quem fala. As semelhanças não param aí. Moisés escapou da morte quando criança, sendo salvo das mãos de Faraó. Jesus também escapou do massacre dos inocentes decretado por Herodes, como registrado em Mateus capítulo 2. Ambos passaram por um período de jejum de 40 dias. Moisés no Sinai, Jesus no deserto. Ambos foram rejeitados por seu próprio povo em algum momento de suas jornadas. Mateus constrói essa simetria com cuidado, não como uma coincidência literária, mas como uma revelação espiritual. Ele quer que o leitor entenda que o que está acontecendo com Jesus não é apenas um novo capítulo, mas o cumprimento e a superação do que veio antes. A diferença entre os dois, porém, é ainda mais reveladora do que suas semelhanças. Enquanto Moisés recebia a lei de Deus, Jesus a ensina com autoridade própria. No Sermão do Monte, ele declara repetidamente: "Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo", como no capítulo 5, versículo 22. Essa fórmula deixa claro que Jesus não está apenas explicando a lei, mas reinterpretando-a com base em sua essência mais profunda. Ele não a anula, mas a cumpre, revelando sua verdadeira intenção, um coração transformado, não apenas um comportamento ajustado. A autoridade com que fala não é a de um profeta, mas a do próprio autor da lei. Ao posicionar Jesus como o novo Moisés, Mateus está mostrando que o reino de Deus não é um rompimento com a antiga aliança, mas seu cumprimento pleno. O Êxodo libertou Israel da escravidão do Egito. O Evangelho liberta o homem da escravidão do pecado. A primeira aliança foi selada com sangue de animais. A nova, com o sangue do próprio Cordeiro.
Moisés guiou o povo a uma terra prometida física. Jesus conduz seus discípulos a um reino eterno. Mateus escreve para judeus que reverenciavam Moisés e faz com que percebam que aquele a quem seguem agora é maior do que o antigo legislador. Essa conexão entre Jesus e Moisés não serve apenas como ponte teológica, ela é também um convite à confiança. O povo seguia Moisés pela promessa de liberdade. Agora, Mateus convida seus leitores a seguirem Jesus, não com os pés no deserto, mas com o coração rendido. A figura de Cristo como novo Moisés revela que Deus não abandonou sua história com Israel. Pelo contrário, ele a trouxe a uma nova etapa. Uma etapa em que o Monte Sinai cede lugar ao Monte das Bem-aventuranças e onde a antiga aliança encontra sua plenitude na voz daquele que é Deus conosco. Poucos leitores percebem à primeira vista, mas o Evangelho de Mateus possui uma organização literária minuciosa, com uma estrutura que revela uma intenção pedagógica e espiritual profunda. Mais do que uma simples sequência de eventos, o texto é arquitetado em 5 grandes discursos de Jesus, cuidadosamente intercalados com narrativas. Esse arranjo é tão simbólico quanto funcional. Para os leitores judeus, a divisão em 5 blocos remete imediatamente aos 5 livros da Torá: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, sugerindo que Jesus está oferecendo uma nova instrução, uma nova lei para o povo de Deus. Esses 5 discursos abordam temas centrais da vida cristã: o Sermão do Monte, capítulos 5 a 7, a missão dos discípulos, capítulo 10, as parábolas do reino, capítulo 13, a vida na comunidade cristã, capítulo 18, e o discurso escatológico, capítulos 24 e 25. Cada um desses blocos termina com uma fórmula semelhante, como no capítulo 7, versículo 28. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, essa repetição intencional marca claramente a transição entre os ensinamentos e reforça a unidade estrutural do texto. A forma como Mateus alterna narrativa e discurso mostra seu desejo de ensinar de maneira equilibrada. Ele não quer apenas contar o que Jesus fez, mas também transmitir com clareza o que Jesus ensinou. Ao apresentar essas instruções de modo sistemático, Mateus oferece um manual espiritual aos seus leitores. Ele não escreve apenas para informar, mas para formar discípulos. A estrutura do texto se transforma, então, em ferramenta pedagógica. O leitor é conduzido progressivamente a uma compreensão mais profunda do reino, como alguém que sobe degraus rumo à maturidade espiritual. Essa organização não apenas reflete a sabedoria do autor, mas também a inspiração divina. O Evangelho não é fruto do acaso, mas de um plano cuidadosamente alinhado entre a experiência humana e a ação do Espírito. Ao seguir essa estrutura, o leitor é convidado não apenas a conhecer Jesus, mas a viver sob seu ensino. A sequência dos discursos guia o discípulo desde as bases da ética do reino até a esperança escatológica da vinda gloriosa do Filho do Homem. Cada bloco responde a perguntas existenciais: como devo viver? Como devo servir? Como entender o reino? Como conviver com outros discípulos? Como esperar pelo fim? Perceber essa estrutura oculta é como encontrar uma trilha secreta em um jardim. Ela não está evidente à primeira vista, mas quando descoberta, transforma toda a experiência de leitura. Mateus não escreveu aleatoriamente. Cada parte, cada transição, cada bloco carrega uma intenção formativa. O texto é mais do que um relato, é um caminho. E ao andar por esse caminho, o leitor é transformado, não apenas pela história de Jesus, mas pelo formato com que ela é apresentada. A estrutura de Mateus é, por si só, um convite à obediência e ao discipulado. Entre os discursos de Jesus registrados por Mateus, nenhum é tão impactante quanto o Sermão do Monte.
Ele aparece nos capítulos 5 a 7 e serve como a carta magna do reino dos céus. Nele, Jesus expõe a ética celestial, revelando valores que contradizem profundamente os sistemas deste mundo. As bem-aventuranças, por exemplo, abrem o discurso com uma inversão radical das expectativas humanas. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, como está escrito no capítulo 5, versículo 3. Aqui, Jesus proclama que a verdadeira felicidade não está no poder, mas na humildade, não no acúmulo, mas na dependência de Deus. Ao longo do sermão, Jesus trata de questões práticas e espirituais com uma profundidade desconcertante. Ele aborda o adultério, o ódio, a vingança, o juramento, a generosidade, o jejum, a oração, o julgamento e a ansiedade. Cada tema é tratado com autoridade e sensibilidade, desafiando o ouvinte a uma transformação interna. A justiça do reino não se limita às aparências, mas alcança o coração. Mateus registra essas palavras com a intenção de mostrar que o discipulado não é uma adesão superficial, mas uma revolução interior. Não basta parecer justo, é preciso ser justo diante de Deus. O contraste entre a justiça dos fariseus e a proposta de Jesus é um dos pontos centrais do sermão. Os fariseus eram conhecidos por sua obediência minuciosa à lei, mas Jesus declara que é necessário ultrapassá-los em justiça para entrar no reino. Isso não se refere à quantidade de obras, mas à qualidade do coração. A ética do reino exige reconciliação antes da adoração, perdão em vez de retaliação, verdade em vez de manipulação. Mateus apresenta essas palavras não como sugestões, mas como comandos do rei. Elas revelam o caráter de Jesus e o padrão para seus seguidores. Outro aspecto fascinante do Sermão do Monte é sua conclusão. Jesus compara aquele que ouve suas palavras e as pratica a um homem que constrói sua casa sobre a rocha. Esse ensino, presente no capítulo 7, versa sobre a estabilidade diante das tempestades da vida. Mateus utiliza essa imagem para mostrar que o discipulado não é apenas ouvir, mas obedecer. A prática da palavra é o que transforma teoria em vida. Jesus não está interessado em admiradores, mas em seguidores. E Mateus quer que o leitor compreenda. Viver segundo esse sermão é viver em outro reino, com outras prioridades, outra lógica e outro destino. O Sermão do Monte continua a ecoar séculos depois, porque fala diretamente ao coração humano. Ele desnuda as intenções, confronta o orgulho, consola os aflitos e convoca todos à santidade. Ao registrá-lo de forma tão detalhada, Mateus oferece ao mundo um manual para viver com propósito eterno. Esse discurso não é apenas um dos grandes momentos da literatura espiritual. É a voz do próprio rei, ensinando como é viver sob seu governo. É, sem dúvida, o manifesto do reino, e quem o ouve se transforma. Os milagres registrados por Mateus não são simples demonstrações de poder, mas sinais profundamente conectados à identidade de Jesus e à revelação do reino dos céus. Diferente de outros evangelistas que enfatizam o impacto público ou o assombro das multidões, Mateus foca no significado espiritual de cada milagre. Em Mateus capítulo 8 e 9, há uma sequência intencional de curas, libertações e restaurações, que não apenas mostram a compaixão de Jesus, mas também ilustram a chegada concreta do reino. Ao curar um leproso, acalmar a tempestade, libertar endemoniados e dar vista aos cegos, Jesus não está apenas restaurando corpos. Ele está apontando para uma nova realidade que se opõe ao caos, ao pecado e à morte. Essa abordagem evidencia uma teologia dos sinais. Cada milagre é uma antecipação do mundo restaurado.
Quando Jesus toca um leproso e o purifica, ele não apenas quebra um tabu social e religioso, mas demonstra que no reino de Deus não há exclusão. Quando ressuscita a filha de Jairo, ele reafirma que a morte não tem a palavra final. Em Mateus, capítulo 9, versículo 6, ao curar o paralítico, Jesus afirma que tem autoridade para perdoar pecados, ligando o milagre físico ao poder espiritual. Mateus quer que seus leitores entendam que o Messias não veio apenas resolver problemas imediatos, mas inaugurar um novo modo de existir sob o domínio do céu. Outro detalhe notável é a forma como Mateus destaca a fé como elemento central nos milagres. Em muitos casos, Jesus responde a uma fé explícita, como no episódio da mulher com fluxo de sangue que toca em seu manto e é curada. Mateus capítulo 9, versículo 22. Aqui, Jesus não apenas cura, mas elogia a fé da mulher, chamando-a de filha, uma expressão de ternura e inclusão. Mateus constrói seus relatos com cuidado para mostrar que a fé não é apenas o meio pelo qual o milagre acontece, mas a verdadeira marca dos cidadãos do reino. Não é a posição social, a linhagem ou a observância ritual que atraem o olhar de Jesus, mas um coração que crê. Há também uma dimensão pedagógica nos milagres. Eles não são apresentados como espetáculos, mas como revelações. A cura do servo do centurião, por exemplo, é mais do que uma demonstração de poder à distância. É uma lição sobre autoridade e confiança. Jesus afirma que não encontrou tamanha fé nem mesmo em Israel. Mateus capítulo 8, versículo 10. Revelando que a fé genuína pode vir de onde menos se espera. Mateus usa esse episódio para ensinar que o reino é acessível não aos religiosos de aparência, mas aos humildes que reconhecem quem Jesus é. Os milagres, nesse contexto, tornam-se ferramentas de ensino e discernimento espiritual. Ao longo de seu evangelho, Mateus nunca trata os milagres como fim em si mesmos. Eles são setas que apontam para algo maior, a chegada do reino e a identidade divina de Jesus. Cada cura, cada libertação, cada maravilha é um lembrete de que Deus está entre nós, tocando a criação caída com mãos de redenção. Ao registrar esses episódios com tanto cuidado, Mateus convida o leitor não apenas a se maravilhar, mas a se posicionar. Diante de tantos sinais, a pergunta permanece: quem é esse homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? O milagre maior, afinal, não está no que os olhos veem, mas no que o coração compreende. Desde os primeiros capítulos, Mateus posiciona os fariseus como opositores constantes do ministério de Jesus. Mas ao contrário de um simples embate entre ideologias religiosas, os conflitos revelam uma tensão muito mais profunda. O confronto entre a aparência da piedade e a verdadeira justiça do reino. Os fariseus representavam a elite religiosa, guardiões da lei e da tradição oral. No entanto, ao longo do Evangelho, Jesus os denuncia repetidamente por sua hipocrisia. Em Mateus, capítulo 15, versículo 8, ele cita Isaías para dizer: "Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim." Essa declaração expõe o cerne do problema, uma fé que habita na superfície, mas está vazia por dentro. Mateus registra com precisão esses confrontos para mostrar que Jesus não veio apenas questionar práticas religiosas, mas reformular completamente o entendimento sobre Deus, justiça e adoração. Quando os fariseus criticam os discípulos por colher espigas no sábado, Jesus responde com firmeza, lembrando-os que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Em outras palavras, ele reivindica a autoridade sobre a própria lei. Isso não é apenas um debate teológico, é uma afirmação escandalosa de identidade. Mateus não suaviza esses embates, pois entende que eles são fundamentais para revelar o choque entre o reino dos céus e os sistemas religiosos humanos.
Esses conflitos também revelam o coração pastoral de Jesus. Ele não expõe os fariseus por prazer, mas por zelo pela verdade e pelas pessoas que estavam sendo oprimidas por fardos religiosos pesados e desumanos. Em Mateus, capítulo 23, Jesus profere uma série de ais contra os escribas e fariseus, denunciando sua sede por status, seu amor por títulos e sua falta de misericórdia. Mas esse discurso, embora firme, é também cheio de dor. O mesmo Jesus que os repreende com palavras duras é aquele que logo em seguida lamenta por Jerusalém com lágrimas nos olhos, dizendo: "Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, e tu não quiseste." Mateus destaca esses embates não apenas como episódios históricos, mas como alertas contínuos. O perigo do farisaísmo não terminou com os fariseus. Ele ressurge sempre que a religião é usada como máscara, quando o zelo doutrinário supera o amor ao próximo, quando o templo se torna mais importante que o Deus do templo. Ao registrar esses episódios com tanto vigor, Mateus quer que o leitor examine seu próprio coração. A verdadeira espiritualidade não se mede por práticas externas, mas por uma vida transformada e rendida ao Rei. Esses confrontos também servem como preparação para o clímax da história. A resistência dos fariseus cresce até culminar na conspiração que levará à crucificação de Jesus. Eles não o rejeitam por falta de provas, mas por não suportarem a luz que expõe suas trevas. Mateus nos mostra que a maior oposição ao reino pode vir de dentro do ambiente religioso. É um chamado à vigilância e à humildade. Jesus não confronta para destruir, mas para despertar. E o Evangelho de Mateus deixa claro que só há um caminho para evitar o erro dos fariseus: deixar o orgulho e seguir aquele que é manso e humilde de coração. Mateus dedica um espaço significativo do seu Evangelho às parábolas de Jesus, sobretudo no capítulo 13, onde uma sequência de histórias curtas revela as verdades profundas do reino. As parábolas não são apenas ilustrações criativas, mas ferramentas espirituais projetadas para separar aqueles que realmente querem entender daqueles que apenas ouvem por curiosidade. Em Mateus capítulo 13, versículo 13, Jesus afirma que fala por parábolas porque vendo não veem e ouvindo não ouvem nem compreendem. Ou seja, as parábolas funcionam como filtros espirituais. Elas revelam para quem deseja conhecer, mas escondem de quem está fechado à verdade. A parábola do semeador é a porta de entrada desse bloco de ensinamentos. Nela, Jesus mostra que a mesma semente, a palavra de Deus, pode produzir frutos diferentes dependendo do solo em que cai. Mateus USA. Essa imagem para ensinar que o coração humano é o verdadeiro campo da batalha espiritual. A semente pode ser poderosa, mas se o solo for duro, pedregoso ou sufocado pelos espinhos, nada floresce. O Evangelho, portanto, não se impõe à força, ele convida. E a resposta depende da disposição interior. Mateus não apenas registra a história, mas chama o leitor à autorreflexão. Que tipo de solo somos nós? As demais parábolas seguem esse mesmo padrão de provocação espiritual. A parábola do joio e do trigo, por exemplo, mostra que o reino cresce em meio ao mal e que o julgamento final cabe a Deus. A do grão de mostarda e a do fermento revelam que o reino pode começar pequeno, quase invisível, mas transformará tudo ao seu redor. Cada história traz um ângulo diferente do mesmo reino, e Mateus as organiza com intencionalidade para construir um quadro completo. Ele não está apenas transmitindo doutrina, está ensinando o leitor a enxergar a realidade com os olhos do rei. Um aspecto poderoso nas parábolas é que elas exigem envolvimento emocional e intelectual. Elas não entregam respostas prontas, mas provocam perguntas. Elas não explicam tudo, mas despertam sede por mais.
Jesus poderia ter ensinado de maneira sistemática, como os rabinos, mas escolheu as histórias. Isso revela a natureza relacional do reino. Deus não busca apenas obedientes, mas amigos, parceiros na missão, corações que compreendem, não apenas mentes que decoram. Mateus registra essas parábolas como um convite à intimidade com Deus, uma abertura para o mistério revelado aos simples. As parábolas de Mateus permanecem vivas porque falam diretamente à alma humana. Elas não envelhecem porque lidam com o que há de mais profundo: desejo, ambição, medo, fé, rejeição, humildade. Ao usar histórias do cotidiano, sementes, campos, pescadores, tesouros escondidos, Jesus nos mostra que o reino está mais perto do que imaginamos. E ao registrá-las com tanto zelo, Mateus nos convida a olhar para dentro e perguntar: o que essas histórias dizem sobre mim? Quem ouve essas parábolas com o coração aberto, descobre nelas não apenas verdades divinas, mas também o próprio reflexo. Entre os evangelhos, apenas Mateus nos presenteia com a cena em que Pedro caminha sobre as águas ao encontro de Jesus. Esse episódio, registrado no capítulo 14, versículos 28 ao 31, vai além de um milagre impressionante. Trata-se de uma poderosa metáfora da fé, da coragem e da vulnerabilidade humana diante do sobrenatural. Mateus, mais do que os outros evangelistas, tem o cuidado de destacar a relação entre o mestre e seus discípulos. Ao incluir essa cena exclusiva, ele não está apenas enriquecendo a narrativa, mas transmitindo uma lição crucial sobre o discipulado autêntico. Fé não é ausência de medo, mas a disposição de sair do barco mesmo em meio à tempestade. A cena se desenrola durante a madrugada, com o vento forte e o mar agitado. Os discípulos, já assustados, veem Jesus caminhando sobre as águas e pensam que é um fantasma. Quando percebem que é o Senhor, Pedro toma a iniciativa, algo típico de seu temperamento, e diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. O que surpreende é que Jesus não o repreende pela ousadia, mas o convida. Vem. A fé de Pedro, embora vacilante, é suficiente para fazê-lo viver uma experiência única entre os discípulos. Ele caminha de fato sobre as águas, até que sua atenção se desvia para o vento, e então começa a afundar. O gesto de Pedro representa a jornada de todo aquele que decide seguir a Jesus. Há um momento de confiança, impulsionado pela voz do Mestre, seguido por dúvidas provocadas pelas circunstâncias. Mateus faz questão de mostrar que, mesmo afundando, Pedro clama: Senhor, salva-me! E Jesus imediatamente estende a mão e o segura. O foco aqui não está no fracasso, mas na prontidão do Senhor em socorrer. A fé de Pedro não foi perfeita, mas foi real. E Mateus, com sua sensibilidade pastoral, parece dizer ao leitor: não é a perfeição da sua fé que o salva, mas a direção para onde você olha quando começa a afundar. Além disso, essa cena é um reflexo da própria igreja. Pedro, cujo nome significa pedra, representa aqui a humanidade da liderança eclesiástica. Mesmo aquele que haveria de ter papel central na comunidade cristã, é mostrado em sua vulnerabilidade. Mateus prepara o leitor para compreender que a fé não é construída em cima de heróis invencíveis, mas sobre pessoas que aprendem a confiar em meio às suas quedas. Pedro afunda, mas clama. E quem clama é erguido. Essa é uma lição de esperança para todos os que, em algum momento, sentem que suas forças estão se esgotando. A inclusão dessa história por Mateus não é acidental. Ela combina com o tom de seu evangelho, um convite à confiança, mesmo quando o mar da vida se revolta. Ao destacar esse detalhe, Mateus nos lembra que os milagres não acontecem apenas quando tudo está calmo, mas precisamente quando decidimos andar onde naturalmente não se pode andar.
A fé que ousa sair do barco, mesmo sabendo que pode falhar, é a mesma que encontra a mão estendida de Cristo. Pedro caminhou sobre as águas, sim, mas, acima de tudo, caminhou em direção ao olhar do Salvador. Em meio a todos os evangelhos, apenas Mateus registra uma declaração que mudaria para sempre a história do cristianismo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Como se encontra em Mateus capítulo 16, versículo 18. Essa é a primeira vez que a palavra igreja aparece nos evangelhos, e ela não surge como um plano humano, mas como um projeto divino. Jesus não fala de templos, rituais ou estruturas religiosas. Ele fala de um povo. A igreja, na concepção de Mateus, não é um lugar, mas uma comunidade de fé edificada sobre a revelação de quem Cristo é. O contexto dessa afirmação é uma conversa íntima entre Jesus e seus discípulos quando ele pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Pedro, inspirado, responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa confissão é a rocha sobre a qual a igreja seria construída, não a pessoa de Pedro em si, mas a verdade que ele declarou. Mateus está revelando que a base da igreja não é tradição, poder ou estrutura, mas uma revelação espiritual. Jesus é o Messias, o Filho de Deus. A partir disso, nasce uma nova comunidade, não limitada à etnia judaica, mas aberta a todos os que creem. O que torna essa passagem ainda mais poderosa é a promessa que a acompanha: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus escreve a uma comunidade que enfrentava perseguição, exclusão e incertezas. Ao incluir essa frase, ele está fortalecendo seus leitores com a certeza de que, apesar dos ataques, a igreja permanecerá. Essa promessa não é um incentivo à passividade, mas uma convocação à perseverança. A igreja, nascida nas palavras de Jesus, é chamada a resistir, avançar e carregar a luz do reino, mesmo quando as trevas parecem prevalecer. Outro ponto relevante é a autoridade delegada. Jesus afirma que daria a Pedro as chaves do reino dos céus, uma expressão que simboliza responsabilidade, ensino e discernimento espiritual. Isso mostra que a igreja não é um corpo desorganizado, mas possui liderança e missão. Mateus não apresenta um cristianismo vago ou abstrato, mas uma comunidade viva, chamada a impactar o mundo com a verdade do Evangelho. A liderança que nasce ali, embora imperfeita, é conduzida pelo próprio Cristo, que continua sendo a pedra angular. Ao incluir essa cena, Mateus estabelece o início da identidade da igreja como corpo de Cristo. Ela nasce não de uma instituição religiosa, mas de uma revelação divina. Sua missão é proclamar que Jesus é o Cristo e viver de acordo com essa verdade. A igreja não é fruto do esforço humano, mas da palavra que sai da boca do Senhor. E como Mateus demonstra, essa palavra tem poder para edificar, unir, restaurar e resistir a todas as forças do mal. A igreja, segundo Mateus, é uma comunidade nascida da fé e sustentada pela promessa de um rei que jamais abandona os seus. A narrativa da paixão de Cristo em Mateus é carregada de detalhes que revelam não apenas o sofrimento físico de Jesus, mas também a profundidade espiritual do sacrifício. O autor não descreve a crucificação como um simples evento trágico, mas como o ponto culminante de uma missão divina. Desde o jardim do Getsêmani até o momento da morte na cruz, cada cena é entrelaçada com profecias, gestos simbólicos e expressões de cumprimento. Em Mateus capítulo 26, versículo 39, vemos Jesus orando ao Pai: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa oração mostra a plena humanidade de Jesus diante do sofrimento, mas também sua completa obediência ao plano de Deus.
Mateus é o único evangelista a mencionar que, ao morrer, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Mateus, capítulo 27, versículo 51. Esse detalhe é teologicamente riquíssimo. O véu separava o lugar santíssimo do restante do templo, simbolizando a separação entre Deus e os homens. Ao se rasgar, ele indica que por meio da morte de Cristo, o acesso a Deus foi definitivamente aberto. Mateus quer que seus leitores entendam que o sacrifício de Jesus não foi apenas um fim trágico, mas a inauguração de um novo caminho, onde todos, judeus e gentios, podem se aproximar do Pai sem medo ou intermediários humanos. Outro elemento exclusivo é a reação dos mortos que ressuscitam após a crucificação. Mateus, capítulo 27, versículo 52, relata que os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Esse fato não é narrado por nenhum outro evangelista. Mateus, com isso, aponta para a força da ressurreição já operando no momento da morte de Cristo. O que parece ser o fim é, na verdade, o começo de uma nova era. A morte de Jesus não apenas redime, mas tem poder para transformar até o domínio da morte. É uma mensagem de esperança que transborda as fronteiras do tempo. O sofrimento de Jesus, segundo Mateus, também é marcado por abandono e traição. Judas o entrega por 30 moedas de prata, preço de um escravo, e Pedro o nega 3 vezes. Mas mesmo diante da dor emocional e da solidão, Jesus permanece firme. Mateus constrói essa parte da narrativa para mostrar que o rei dos judeus, coroado com espinhos e zombado pelos soldados, é, na verdade, o verdadeiro Cordeiro Pascal. Sua realeza não se manifesta em tronos de ouro, mas no madeiro da cruz. Ali, ele reina por meio da entrega, vence por meio da morte e salva por meio do sangue. A paixão de Cristo em Mateus não é apenas um registro comovente, é uma convocação. Cada detalhe convida o leitor a contemplar a cruz com reverência, não como símbolo de derrota, mas como trono da vitória divina. Mateus apresenta Jesus como o Rei sofredor, o Messias fiel até o fim, cujo amor foi expresso de forma suprema na cruz. E para aqueles que leem com fé, essa narrativa se torna um lembrete de que o sofrimento pode ser o solo onde floresce a salvação. A cruz, segundo Mateus, não é o fim da história. É o momento em que o céu toca a terra e o reino se manifesta em sua forma mais pura. A manhã da ressurreição, narrada em Mateus capítulo 28, é o ponto mais alto de todo o Evangelho. Depois do silêncio do sepulcro e da dor da cruz, a vida irrompe com força invencível. Diferente dos outros evangelistas, Mateus dá destaque especial à reação das mulheres que vão ao túmulo. Elas são as primeiras testemunhas da ressurreição, um detalhe que quebra as convenções sociais da época e revela o novo paradigma do reino. Os últimos serão os primeiros, e a fidelidade silenciosa é mais valiosa que a posição ou o status. O anjo que aparece às mulheres lhes entrega a notícia que mudaria o curso da história. Ele não está aqui, porque já ressuscitou como havia dito. Mateus capítulo 28, versículo 6. Esse evento não é apenas um final feliz para a trajetória de Jesus. É a confirmação de tudo o que ele ensinou, prometeu e representou. A ressurreição é a chave que autentica sua identidade como Filho de Deus e Rei do Reino Eterno. Mateus mostra que o túmulo vazio não é uma metáfora, mas uma realidade concreta, presenciada, temida pelos guardas e celebrada pelas mulheres. E é nesse cenário de vitória silenciosa, longe das multidões, que Jesus aparece aos seus discípulos e entrega a missão mais ousada já confiada a homens. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Mateus capítulo 28, versículo 19. Essa ordem, conhecida como a Grande Comissão, revela que o Evangelho não é uma mensagem local ou restrita ao povo judeu.
O Jesus ressuscitado envia seus seguidores a todas as nações, indicando que o reino agora rompe as fronteiras de etnia, cultura e tradição. Mateus, que iniciou seu evangelho com uma genealogia profundamente judaica, termina com uma visão global e expansiva. O Messias de Israel é também o Salvador do mundo, e a missão da igreja é clara: fazer discípulos, ensinando-os a obedecer a tudo quanto ele ordenou. A fé cristã, portanto, não é uma crença estática, mas um movimento em expansão. Um detalhe poderoso nessa comissão é a promessa que a acompanha. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, versículo 20. Aqui, Jesus não apenas envia, mas garante presença. Mateus encerra seu evangelho como começou, com a certeza de que Deus está conosco. No início, o anjo anunciava o nascimento do Emanuel. No final, o próprio Emanuel promete estar com os seus até o fim. A presença do Cristo ressurreto é o sustento para a missão, a segurança para a jornada e o consolo diante das adversidades. A ressurreição, segundo Mateus, é mais do que um evento do passado. É o motor de uma missão que continua até hoje. É a certeza de que o mal foi vencido, que a morte não tem mais domínio e que o reino dos céus já começou a se manifestar. A cena final do Evangelho não é um encerramento, mas uma convocação. O Cristo vivo está no mundo, e a tarefa dos seus discípulos é tornar isso visível por meio da proclamação, do ensino e do amor. A missão não termina no Monte da Galileia, ela começa ali. Desde os primeiros séculos, o Evangelho de Mateus foi considerado uma das colunas fundamentais da fé cristã. Entre os 4 evangelhos, ele era frequentemente o mais copiado e citado pelos pais da igreja, sendo considerado por muitos o evangelho por excelência. Sua clareza teológica, estrutura organizada e profunda conexão com o Antigo Testamento tornaram-no uma ponte ideal entre o judaísmo e o cristianismo nascente. Mateus oferecia uma base sólida para comunidades que precisavam entender que seguir a Jesus não era trair suas raízes judaicas, mas, ao contrário, cumpri-las. Ele ajudou a igreja a se enxergar como a continuidade do povo de Deus, não sua substituição. Ao longo da história, os ensinamentos de Mateus moldaram não apenas a teologia, mas também a ética cristã. O Sermão do Monte se tornou referência inescapável para pensadores, teólogos, reformadores e até mesmo líderes seculares. Figuras como Agostinho, Lutero, João Wesley e Dietrich Bonhoeffer recorreram aos capítulos 5 a 7 como padrão de vida cristã autêntica. A ênfase de Mateus na justiça, misericórdia, fidelidade e no amor ao próximo influenciou profundamente o pensamento ocidental e permanece até hoje como desafio à superficialidade espiritual. Além disso, a forma como Mateus apresenta Jesus como Rei e Mestre ajudou a formar a imagem de Cristo que predominou por séculos, não apenas um Salvador, mas um legislador celestial, um guia para a vida, um Senhor cujas palavras são autoridade última. A igreja, inspirada pelas palavras de Mateus capítulo 28, versículo 20, entendeu seu papel missionário e se espalhou por todos os continentes. O Evangelho de Mateus, mais do que um livro, tornou-se um mapa para a expansão do reino, formando discípulos em todas as nações, geração após geração. Mesmo no mundo moderno, em meio a avanços tecnológicos e mudanças culturais, o Evangelho de Mateus continua a falar com frescor. Ele toca o coração porque lida com questões eternas. Quem é Jesus? Como devemos viver? O que significa ser parte do reino? Suas parábolas ainda desnudam as intenções humanas. Seus milagres ainda inspiram fé. Suas advertências ainda alertam os religiosos superficiais. E sua promessa de presença continua a consolar os cansados. Mateus escreveu para seu tempo, mas foi inspirado para todos os tempos.
O impacto duradouro do seu evangelho prova que ele não escreveu apenas com tinta e pergaminho, mas com o coração transformado e a mente guiada pelo Espírito. A vida de Mateus, o publicano transformado em apóstolo, ecoa em cada versículo. Seu evangelho não é apenas um relato da vida de Jesus, é também o testemunho de alguém que foi alcançado pela graça e desejou que todos, em todas as gerações, conhecessem esse mesmo Cristo. O impacto de Mateus não se mede em palavras, mas em vidas transformadas. Se Mateus pudesse falar diretamente à nossa geração, sua mensagem não viria com teorias religiosas nem moralismos vazios, mas com a mesma urgência e clareza que vemos em seu evangelho. Ele provavelmente não começaria com acusações, mas com um convite. Lembre-se de onde você veio, lembre-se de para onde você vai, e, acima de tudo, lembre-se de quem te chamou. Mateus conhecia o peso da rejeição, o ruído das moedas que compram silêncios e o vazio de uma vida sem propósito. Ele falaria com compaixão, mas com firmeza, lembrando que a graça que o alcançou ainda está disponível para todos, inclusive para os que hoje se sentem distantes. Nos dias atuais, onde muitos vivem cercados por distrações e confusões espirituais, Mateus nos apontaria de volta ao Sermão do Monte. Ele nos lembraria de que felicidade não é o que o mundo vende, mas o que o céu promete aos puros de coração, aos que choram, aos que têm fome e sede de justiça. Talvez nos advertisse sobre a tentação de praticar uma religião de aparências, como os fariseus que tanto confrontaram Jesus. E com ternura, nos encorajaria a viver não para agradar homens, mas para agradar a Deus, em secreto, onde as intenções reais são vistas. Num tempo onde muitos querem um Cristo personalizado, moldado aos desejos pessoais, Mateus insistiria: o verdadeiro Jesus é aquele que nos chama a carregar a cruz, a perdoar 70 vezes 7, a amar os inimigos, a entregar a outra face. Ele diria que o reino não é uma utopia distante, mas uma realidade presente para aqueles que decidem obedecer à palavra. E nos lembraria que a missão ainda está de pé: fazer discípulos de todas as nações, ensinar a guardar tudo o que ele ordenou e caminhar com a certeza de sua presença até o fim dos tempos. Provavelmente Mateus nos alertaria sobre a ilusão de uma fé sem frutos. Ele lembraria da figueira que secou por não ter produzido nada, mesmo estando cheia de folhas. Diria que não basta ouvir os sermões, frequentar cultos ou compartilhar versículos. O reino se manifesta onde há prática, onde há transformação, onde o amor se expressa em ação. Ele nos chamaria à coerência, à integridade e à vigilância, porque o Senhor pode voltar a qualquer momento. E talvez, com lágrimas nos olhos, Mateus concluísse dizendo: eu era um homem esquecido, rejeitado e considerado impuro, mas Jesus me viu e ele me chamou. Não fui escolhido por merecer, mas por graça. E se ele me chamou, pode chamar você também. O que você vai fazer com esse chamado? Essa seria a voz de Mateus à nossa geração. Não uma voz distante, mas profundamente humana, transformada e apaixonada por um rei que ainda continua chamando. Muita gente vive achando que já viu e ouviu tudo da Bíblia, até cruzar com histórias como a de Mateus. Se esse conteúdo te fez lembrar por que a fé ainda emociona, compartilhe com alguém que também valoriza cada detalhe da palavra. E claro, deixe seu comentário. Sua vivência pode iluminar a jornada de outros. E se ainda não se inscreveu, faça isso agora. Aqui, cada vídeo é um reencontro com o essencial.